Terça-feira de caos. 80 milímetros de chuva causa destruição e transtornos no trânsito. Tribunal Regional Eleitoral pede apoio das Forças Armadas para garantir segurança nas eleições em Manaus. FVS registra mais 799 casos de Covid e 21 mortes no Amazonas. Brasil ultrapassa 170 mil mortes após registrar 638 em 24 horas. 24 estados precisam aumentar investimentos em saneamento para atingir metas da nova lei do setor. TSE aponta 64 mil beneficiários do auxílio emergencial como doadores de campanhas eleitorais. Brasil receberá 25 milhões de euros de banco estatal alemão para a Amazônia, diz governo. França flexibiliza lockdown e pode iniciar vacinação contra a Covid em janeiro. Casa Branca autoriza Biden a receber relatório de inteligência enviados ao presidente dos Estados Unidos. Homicida, latrocida e assaltante foragido da cadeia morre após troca de tiros com a polícia na Vila Marinho. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. Manaus teve ontem chuva de 80 milímetros e o Climatempo prevê mais 20 milímetros para hoje, com probabilidade de 80%. A madrugada termina com 23 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 25 de novembro. Chegamos aos 329 dias do ano. Faltam 37 para terminar 2020, lembrando que o ano é bissexto. Dia de Santa Catarina de Alexandria, conhecida como a Grande Mártir Santa Catarina. Também é o dia da Baiana. Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue. E o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher. Essa é a edição 85.006 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 17 metros e 18 centímetros. Já havia enchido 58 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. 5 horas e 32 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou sonoplasta Itamar Jardina. A Defesa Civil registrou 17 ocorrências causadas pela chuva ontem em diferentes bairros da cidade. Ocorrências como desabamento de muros e barrancos, crateras e desabamentos de casa de madeira foram registradas pelo órgão. De acordo com a Defesa Civil, 6 desabamentos de muros foram registrados. Eles aconteceram nos bairros Colônia Terra Nova, 2 casos, Novo Israel, Alfredo Nascimento, Petrópolis e Flores. Neste último, o muro desabou sobre uma casa mista. Também foram registrados 4 deslizamentos de barranco. Um deles no bairro Nova Cidade atingiu uma casa. Os outros 3 foram no Valparaíso, Morro da Catita e Cidade Nova, Conjunto Francisca Mendes e Grande Vitória. Ainda segundo o órgão, também foram registradas 2 erosões em casa de alvenaria nos bairros de Flores e Nova Cidade, um tombamento de árvores sobre casa no bairro João Paulo II e uma cratera no bairro Mauazinho. 3 desabamentos de casa foram registrados. Uma casa de madeira no bairro São Jorge, uma casa no Jorge Teixeira e um desabamento parcial no Novo Israel 2. Servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Iranduba recebem hoje o valor integral do 13º salário de 2020. O anúncio foi feito na manhã de ontem pelo prefeito Francisco Gomes e pela secretária municipal de Economia e Finanças, Ana Lúcia Viana. Os funcionários das demais secretarias do município já receberam o 13º salário dividido em 2 parcelas. 5 horas e 34 minutos. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou nesta terça-feira 29 professores aprovados no processo seletivo simplificado, o PSS da pasta. Os profissionais atuarão em unidades de ensino regular em Manaus e no interior. Os aprovados para atuar na capital deverão comparecer à sede da Secretaria de Educação no Japim 2 na quarta-feira, hoje dia 25, e amanhã, quinta-feira, dia 26, a partir das 8 horas. O não comparecimento excluirá o candidato do certame, ocasionando a perda do direito à vaga. A Black Friday acontece todos os anos na última semana do mês de novembro, oferecendo promessas de descontos para os consumidores. Mas o consumidor precisa ficar atento para se prevenir de golpes, alerta a Polícia Civil do Amazonas. Checar a veracidade das páginas virtuais e evitar compras por aplicativos de mensagens instantâneas são algumas dicas para não cair na mão
de oportunistas. Pesquisar a empresa ou prestador de serviço antes de comprar o produto é uma dica valiosa, afirma o delegado Eduardo Paixão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, DECOM. Outro ponto que deve ser observado pelo consumidor é o valor do produto. Pesquisa realizada pela empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, aponta que 56,8% dos visitantes avaliam como satisfatório o emprego no estado dos protocolos de biossegurança estabelecidos pelas autoridades de saúde para barrar a transmissão do novo coronavírus. O levantamento leva em conta a percepção em relação ao aeroporto, porto, restaurantes, meios de hospedagem e de transportes terrestres e aquaviário. Os turistas foram ouvidos pela Amazonas Tour de setembro a novembro de 2020. Em relação à opinião dos turistas ouvidos entre setembro e novembro, os meios de hospedagem são apontados como serviço onde mais os protocolos são cumpridos de forma satisfatória, 77,9%, seguido do aeroporto, 65,6%, e dos meios de transporte terrestre, 62,1%. O Amazonas apresenta tendência leve de redução de óbitos por câncer de próstata, levando em consideração os últimos 5 anos. De 2015 a 2020, até outubro, houve redução de 24% na quantidade de casos. O dado é do Núcleo de Sistema de Informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e foi apresentado no evento de prevenção à doença realizado na manhã desta terça-feira em alusão ao Novembro Azul. O deputado Sinésio Campos do PT apresentou proposta para a realização de uma audiência pública em plataforma digital no dia 2 de dezembro às 15 horas para debater e encaminhar providências sobre o projeto de lei número 65/2018 de autoria do deputado Josué Neto do PRTB, que dispõe sobre a adequação das empresas envasadoras de água mineral em garrafões com capacidades de 10 e 20 litros ao sistema retornável de uso exclusivo. Após reunião com o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, ficou acordado a retirada e pauta do referido projeto de lei para que seja encaminhado para o parecer das comissões de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento, de Defesa do Consumidor e Comissão do Meio Ambiente, além da audiência pública. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL na Assembleia Legislativa, parabenizou na manhã de ontem a radiodifusora pelos seus 72 anos de sucesso no ar, levando a toda a população a verdade dos fatos em tempo real. De acordo com o Cabo Maciel, a rádio difusora do Amazonas faz parte da vida de todos os amazonenses, em particular dos manauaras, e considera um patrimônio da nossa cidade. 5h38. Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com a chegada das chuvas, as obras de duplicação da M070 estão praticamente paralisadas. O muito que foi feito termina no pouco que estou para evitar tantos transtornos. Uma pequena parte da estrada, onde o asfalto velho foi removido, tem causado muitos aborrecimentos para os donos de veículos que, além de enfrentar obstáculos de desvios, ainda depara com os buracos, a lama deixada pelas chuvas e também a falta de sinalização. Nos últimos dias foram registrados pelo menos 2 acidentes graves, resultando em mutilações e vítimas fatais. Preocupado com a segurança dos motoristas que trafegam na estrada todos os dias, o prefeito Beto D'Angelo esteve na manhã de ontem, terça-feira, conversando com a secretária executiva da CEINFRA, Janete Boeis, onde solicitou a realização dos serviços de sinalização da rodovia no trecho onde as obras se encontram inacabadas, na tentativa de garantir a segurança dos motoristas que utilizam a rodovia diariamente. Na oportunidade, o prefeito Beto D'Angelo solicitou também os serviços de manutenção da estrada da Bela Vista para garantir melhores condições de tráfego dos moradores das comunidades que utilizam aquela estrada para escoar seus produtos. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. A delegada Ana Cristina, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, explica que é muito comum os golpistas se passarem por empresas e atraírem a vítima para uma suposta promoção. A Delegacia Especializada em Combate à Corrupção promoveu nesta terça-feira uma caminhada de conscientização no bairro, aqui no centro, na zona sul da cidade, para incentivar os lojistas a denunciarem quaisquer atos praticados por fiscais que envolvam vantagens indevidas no exercício de suas respectivas funções. A ação ocorreu em cerca de 30 lojas. Durante a caminhada, a delegada-geral da polícia, Emília Ferraz, frisou que a inauguração da Decor
fez nascer um sentimento de combate a qualquer tipo de corrupção. Ela destacou ainda que a ida ao centro da cidade tinha o principal intuito de conscientizar e informar a população sobre os tipos de corrupção e fomentar denúncias. A inauguração da delegacia de corrupção, ela fez nascer em nós esse sentimento de ser contra todo e qualquer tipo de corrupção. Então, assim, a corrupção pode ser sistêmica, então nós temos que conscientizar a população a dizer não à corrupção. E hoje nós deslocamos equipes aqui para o centro da cidade para conscientizar o lojista, numa parceria aí com a CDL, para informá-lo os tipos de corrupção e também disponibilizar nosso número e ofertar o nosso trabalho para que todos digam não à corrupção. O titular da DECOR, delegado Guilherme Torres, destacou que a ação é uma parceria com a Câmara de Dirigentes de Lojistas CDL. A entidade procurou a especializada para informar que existem nas lojas uma situação onde fiscais solicitam vantagem indevida para não multar os lojistas. Esse projeto foi exitoso, mas ele vai continuar porque é um trabalho árduo de conscientização da população, conscientização dos lojistas. Sabemos que a corrupção ela é endêmica, ela é sistêmica e cultural. Então há um trabalho árduo que está sendo feito pela DECOR, que não tem só o papel repressivo, tem também um papel preventivo e de orientação das pessoas. Até mesmo como denunciar, deixamos o nosso Disque Denúncia, que é o 94 50 19 29, para toda e qualquer conduta que importe diminuição do patrimônio público, desvio do erário público, é um crime de corrupção que pode ser denunciado. 5h46 em Manaus. Os igarapés essenciais no funcionamento da floresta, como corredores ecológicos que facilitam o fluxo das espécies de animais e vegetais, também moldaram o crescimento da cidade de Manaus. Enquanto a maioria desses caminhos de canoas foi engolida pela urbanização, alguns ainda resistem. Agora uma coalizão de empresas, ONGs e cidadãos conscientes está se unindo para recuperar um desses remanescentes. É o Igarapé do Gigante, que corta a zona oeste da capital. Uma ação da recém-criada Associação Parque Mosaico Amazônia para a Virada Sustentável de Manaus, que acontece no próximo sábado, dia 28, vai mostrar em detalhes as belezas, os desafios e as soluções que essa coalizão está trazendo para o Igarapé do Gigante. A ação convida os visitantes a embarcar em um voo de drone acompanhando o curso d'água desde sua nascente na floresta nativa ao redor do aeroporto, passando pelos bairros da Redenção, Planalto, o recém-criado Parque Mosaico, Lírio do Vale e Ponta Negra, até desaguar na Marina do Davi. O vídeo é intitulado A Jornada do Gigante, Urbanização e Preservação Florestal na Amazônia. A unidade gestora de projetos especiais, órgão que executa, fiscaliza e acompanha as obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin, realizou um relatório das construções irregulares no Parque Residencial Manaus, localizado entre a Avenida Tarumã e a Rua Ipixuna, na Zona Sul. O levantamento das construções irregulares foi realizado com o intuito de nortear as ações jurídicas cabíveis por parte da Procuradoria-Geral do Estado na remoção dessas ocupações irregulares. O subcoordenador jurídico e institucional da UGPE, o advogado Francisco Souza, explicou que o Prosamin, em conjunto com os órgãos formadores do Grupo Integrado de Prevenção a Invasões em Áreas Públicas, o GPAP, realizou em maio deste ano a remoção de 6 construções irregulares que tinham sido construídas no talude, nos terrenos inclinados, que tem como função manter a estabilidade do residencial Manaus. O Amazonas chegou ao total de 4.818 mortes causadas pela Covid-19 nesta terça-feira, com a confirmação de 21 novos óbitos. Desses 6 ocorreram nas últimas 24 horas e 15 foram confirmados após investigação. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. Nesta terça-feira foram registrados 799 novos casos da doença no Amazonas, elevando o total de infectados para 174.579. O Amazonas é o 5º estado com maior mortalidade por Covid-19. Na reta final da campanha eleitoral do segundo turno, os candidatos Davi Almeida do Avante e Amazônia do Médio do Podemos têm a oportunidade de se enfrentar e ressaltar suas propostas no debate promovido pela TV Norte, filiada ao SBT. O debate acontece nesta quarta-feira com horário marcado para as 11 horas. O prefeito Arthur Virgílio Neto reafirmou nesta terça-feira que o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, aos educadores municipais está garantido para dezembro e que representará um agradecimento pelo trabalho desempenhado em sua gestão. O valor do repasse ainda não foi divulgado, pois está sendo levantado pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED,
considerando os custos com salários e premiações, dentre outros pagamentos que envolvem o custeio da rede municipal de ensino via Fundeb. Não vamos fazer remendos, mas dar solução definitiva, garantiu o prefeito Arthur Vigílio Neto ao vistoriar a obra emergencial de substituição da antiga rede de drenagem profunda que cedeu na madrugada de ontem devido à forte chuva. Localizada na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, bairro do Parque 10, zona Centro-Sul, a área já vinha recebendo reparos de forma subterrânea desde o início do mês de outubro. A confiança do Lojistas de Manaus avançou pela quarta vez seguida na passagem de outubro para novembro. Em sintonia com as vendas, contudo, a alta sofreu desaceleração e foi bem inferior ao incremento registrado pela média nacional. Os níveis de confiança na economia atual já começam a declinar, assim como as expectativas futuras, embora as intenções de contratar e de investir tenham melhorado. Os dados são do ISEC, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio, medido pela CNC. O indicador da CNC registrou 122 pontos em Manaus, ficando 1,7% acima da marca de setembro, 120 pontos, mas ainda abaixo do nível de abril, 126,2 pontos, mês auge da crise da Covid-19 no Amazonas. Mais da metade dos brasileiros, 63%, pretende fazer compras na Black Friday. 18% estão indecisos e 11% já estão aproveitando os descontos, segundo a pesquisa Boca de Urna Black Friday, realizada pela Social Miner. O estudo indica ainda que entre os 92% que vão consumir ou ainda estão em dúvida, as categorias mais procuradas devem ser eletrônicos, eletrodomésticos e eletroportáteis. Segundo a Social Miner, o esquenta Black Friday vem se mostrando uma boa estratégia. 31% do público engajado com a data pretende começar a comprar antes de 27 de novembro. O prefeito Arthur Vigílio Neto reafirmou nesta terça-feira que o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Fundeb aos educadores municipais está garantido para dezembro e que representará um agradecimento pelo trabalho desempenhado em sua gestão. O valor do repasse ainda não foi divulgado, pois está sendo levantado pela Secretaria Municipal de Educação, considerando os custos com salários e premiações, entre outros pagamentos que envolvem o custo da rede municipal de ensino via Fundeb. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, o pedido de apoio das Forças Armadas para fazer a segurança das sessões eleitorais durante o segundo turno das eleições em Manaus. A votação do pedido foi feita em regime de urgência. Segundo o desembargador Aristóteles Turi, houve uma falha no pedido para o segundo turno em Manaus. A juíza do pleito não pediu forças federais para o eventual segundo turno, mas acabou acontecendo e nós temos que fazer isso com urgência. Se não o fizermos, disse, as forças federais não participarão do pleito na nossa capital, disse Turi durante a audiência do TRE. O TRE modificou o regime do pedido para um apoio mais abrangente. No primeiro turno, a proteção foi realizada somente no dia do pleito. A intenção agora é aumentar a proteção das urnas também para o dia anterior à votação. O pedido foi justificado por falta do efetivo policial reduzido em razão da Covid-19. O aeroporto internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens e o mau tempo faz com que o aeroporto opere por instrumentos desde as 4h22 da madrugada de hoje. O tempo é instável em Manaus, já chove em grande parte da cidade. A temperatura é de 23 graus, 5 décimos. Polícia. Alberto Pellegrini, o que aconteceu? Muito bem, aconteceu que tá chovendo, viu, Paulo? Você colocou muito bem. Chove e chove forte na área da Avenida Grande Circular, estacionamento do Pronto Socorro Platão Araújo. Paulo Guerreiro, ouvinte do Jornal da Manhã, no 28 de agosto, um homem deu uma entrada vítima de bala, vítima de tiro, foi atingido a tiro e morreu. Daqui a pouco eu conto quem é esse que não repartiu. Essa, tá pior. Pronto Socorro João Lúcio, um gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra, Eduardo Silva e Itamar Jardina. No Pronto Socorro João Lúcio, a movimentação foi tranquila.
poucos atendimentos. Entretanto, um homem deu entrada vítima de arma de fogo, levou um balaço no peito e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado. Ele ainda não foi identificado. O homem também deu entrada vítima de agressão física, apanhou e apanhou muito. Segundo as primeiras informações, Paulo, ele foi golpeado várias vezes com um pedaço de vergalhão. Isso aconteceu na invasão ali por trás do Nova Vitória. A invasão ali, rapaz, parece que é Estrela de Davi, uma coisa assim. Rapaz, ele pegou umas lapadas de vergalhão e deu entrada no pronto-socorro, já que a cabeça dele quebrou com um dos golpes. Ele deu entrada no pronto-socorro, logo depois de sair, já foi direto atrás do agressor. Socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Uma briga entre dois moradores de rua nas proximidades do mercado Adolfo Lisboa. Por pouco não há de morte. É que Paulo Guerra, um deles, resolveu puxar uma faca e enfiou na barriga do seu colega de rua. Daí, Paulo Guerra, os policiais da 24ª SICOM chegaram até o local e atenderam a ocorrência. A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro e a polícia já está investigando o caso. Mais um motorista de aplicativo é vítima de violência na cidade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um motorista de aplicativo, que nós não vamos aqui revelar a identidade dele, ele teve as mãos amarradas e os olhos vendados ao ser sequestrado por criminosos que solicitaram uma corrida e o abandonaram amarrado em uma área de invasão na comunidade Valparaíso, ali perto do Lago Azul. De acordo com a Polícia Militar, Paulo, os suspeitos entraram no carro em frente a um shopping e anunciaram um assalto. A vítima teve as mãos amarradas e os olhos vendados e foi colocado no banco de trás do carro. Daí eles saíram aí andando pelo carro, cometendo assalto e, graças a Deus, não fizeram nenhum tipo mais de violência, não mataram o motorista. Graças a Deus o motorista está vivo para contar a história, mas todo dia praticamente tem um motorista de aplicativo vítima de violência. Atenção, Secretaria de Segurança, meu amigo Coronel Bonates, os motoristas de aplicativo estão pedindo socorro na cidade. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, você conhece o Júnior Doido? Você ouviu falar no Júnior Doido? Pois é, o Júnior Doido foi desta para pior. O detento Manuel Júnior Monteiro, de 27 anos, o vulgo Júnior Doido, morreu no pronto-socorro 28 de agosto. É que é o seguinte, Paulo Guerra, ele é foragido, ele é um elemento muito perigoso, com várias passagens pela polícia. O Júnior Doido é ladrão, o Júnior Doido era homicida, o Júnior Doido era latrocida, ou seja, ele roubou, ele assaltou e matou a vítima. Numa outra ocasião, ele matou um outro homem, não se sabe ainda por quê. E várias outras passagens na polícia pelo crime de roubo. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, à noite de ontem, lá na área onde ele estava fazendo lá, estava armado, enchendo lá uns papelotes, Paulo Guerra, lá no bairro de Santo Agostinho. Daí a polícia foi informada e quando chegou ao local, um Júnior Doido atirou na polícia, atirou para matar os policiais. Os policiais, para se defenderem, revidaram as balas e o Júnior ficou ferido. Ele foi ainda aos pronto-socorro 28 de agosto. Ao chegar lá, ele não resistiu aos ferimentos.
E o Júnior doido! O Júnior doido morreu. Repito, ele era homicida, ou seja, assassino, ele era latrocida, aquele peão que gosta de roubar e depois mata a vítima, e era também ladrão, que ontem teve sua carreira encerrada no mundo do crime. O detalhe do Guerra é que ele fugiu da justiça, né? Ele era foragido. Ele estava com câncer no cérebro. Daí foi levado ao pronto-socorro pronto-socorro João Lúcio, estava internado aguardando a cirurgia. Daí ele fugiu. E fugiu, começou a cometer mais assaltos, mais roubos, e ontem foi tentar matar os policiais e acabou partindo desta para pior. Se não foi pelo câncer, foi na bala. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E estas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o vento da desgraça soprou no bairro Santo Agostinho. É contigo, Paulo Guerra. 6h24 em Manaus, que está debaixo de muita chuva. Mais uma manhã de chuva em Manaus. E a temperatura é de 23 graus. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, operando por instrumentos desde as 4h22. Esportes. Os sócios do Botafogo elegeram nesta terça-feira do Césio Melo como novo presidente do clube para o quadriênio 2021-2024. Foram 825 votos contados na apuração. Eram 1.691 sócios aptos a votar, conforme consta no site do clube. O novo presidente recebeu 477 votos e irá assumir o clube no primeiro dia útil do próximo ano, com a temporada do futebol ainda em andamento. A Conmebol divulgou nesta terça-feira os árbitros selecionados para as partidas de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Os jogos serão realizados no começo de dezembro. No dia 1º, o argentino Néstor Pitana ao jogo entre Santos e LDU na Vila Belmiro, enquanto seu conterrâneo Mauro Vigliano ficará encarregado do VAR. Já a partida entre River Plate e Atlético do Paraná terá o venezuelano Jesus Valenzuela como juiz e o chileno Christian Garay operando o árbitro de vídeo. Ainda na mesma data, Flamengo e Racing se enfrentam sob o comando dos chilenos Roberto Tobar no apito e Julio Bascunhan no VAR. No dia 2, o Palmeiras receberá o Delfim com a arbitragem de Dario Herrera, da Argentina, e Leodão Gonçalves, do Uruguai, com o vídeo. Também no dia 2, o uruguaio Esteban Ortogic como juiz e o colombiano Nicolás Galo como VAR serão responsáveis pelo confronto entre Boca Juniors e Internacional. Já no dia 3, Grêmio e Guarani do Paraguai se encaram, tendo no apito Wilmer Roldan e na arbitragem de vídeo Andrés Rojas, ambos da Colômbia. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Racing 1, Flamengo também 1. Atlético do Paraná 1, River Plate também 1. LDU de Quito 1, Santos 2. Na Copa Sul-Americana, o Bahia venceu a União Santa Fé por 1-0. Pérez Sarsfield 2, Deportivo Cali 0. Na Série B, destaque para a vitória do Cruzeiro fora de casa por 1-0 na Chapecoense, que continua liderando a competição com 47 pontos. Os jogos de hoje pelo Brasileirão. 19h15 vão se enfrentar Ceará e São Paulo. 21h30, Atlético Mineiro e Botafogo. Na mesma hora, Curitiba e Corinthians. Últimas notícias. Dólar fecha em queda de olho, início de transição nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, a moeda norte-americana recuou 1,03% a R$5,37. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,4 milhões de trabalhadores. Aos trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, o pagamento já é referente à terceira parcela de R$300 do benefício. Nesta quarta, recebem 1,6 milhão de trabalhadores, cujo número do NIS encerra em 7. Entre os demais trabalhadores estão 3,6 milhões que vão receber uma parcela do auxílio emergencial extensão de R$300. Outros 200 mil ainda vão receber alguma das parcelas de R$600.
Os pagamentos desta quarta são para nascidos em março. A arrecadação de impostos aumenta 9,56% e soma 153,9 bilhões em outubro. A alta foi registrada na comparação com o mesmo mês de 2019, quando foram arrecadados 135,2 bilhões de reais. É o terceiro mês seguido de crescimento da arrecadação em 2020. A Polícia Civil informou que prendeu temporariamente Adriana Alves Dutra, funcionária do Carrefour envolvida na morte de João Alberto Silveira Freitas, cidadão negro que foi espancado por 2 seguranças de uma unidade do supermercado em Porto Alegre. Os agressores, o segurança Magno Braz Borges, de 30 anos, e Giovanni Gaspar da Silva, de 24, que também é PM temporário, foram presos em flagrante e já estão na preventiva. A entrada de investimentos estrangeiros no Brasil levou um tombo no primeiro semestre deste ano e a indústria está entre os setores mais prejudicados. O fluxo de investimento estrangeiro caiu 48% de janeiro a junho frente ao mesmo período do ano passado, para 18 bilhões de dólares. E esse dinheiro tem se concentrado em atividades do setor primário como petróleo e gás, em detrimento da manufaturada. Elon Musk passa Bill Gates e se torna o segundo mais rico do mundo. O fundador da Tesla subiu 2 posições no ranking da Bloomberg em apenas 3 meses e a fortuna dele chega só a 128 bilhões de dólares. O Brasil registrou 638 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e chegou ao total de 170.179 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos dias foi de 491. A variação foi de mais 54% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta. 6.121.449 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. Nesse momento em que o número de casos de Covid sobe, os especialistas voltaram a alertar a população para a impressão dos resultados dos testes rápidos de Covid ou a imprecisão dos testes. É uma picadinha no dedo e em poucos minutos sai o resultado. Mas quem procura o teste rápido para descartar a doença precisa ter cuidado. O teste sorológico dá uma ideia do passado. Ele é sempre menos sensível, com maior chance de falso negativo e falso positivo que os testes convencionais de laboratório, e confiar nele para falar que você não está infectado não é real, explica Melissa Valentini, infectologista. Os exames feitos a partir do sangue do paciente, chamados sorológicos, são mais eficazes para detectar os anticorpos que só costumam aparecer de 10 a 14 dias depois dos sintomas. O Tribunal Superior Eleitoral identificou quase 64 mil beneficiários do auxílio emergencial entre os doadores de campanhas do primeiro turno das eleições municipais deste ano. Ao todo, esses doadores foram responsáveis por repasses que somam mais de 54,5 milhões de reais. O levantamento foi concluído pelo Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral do Tribunal. Um carro colidiu no portão do escritório da chanceler alemã Angela Merkel em Berlim nesta quarta-feira. Não há informações oficiais até o momento sobre o motivo da batida, se alguém se feriu ou se Merkel estava no prédio. A polícia inspecionou o veículo, que tinha a frase "Pare a política de globalização", rabiscada em branco no lado direito. Fotos nas redes sociais mostram os palavrões ou as palavras "seus malditos assassinos de crianças e velhos" escritas no outro. O motorista foi retirado do carro em uma cadeira de rodas e detido. 6h38 em Manaus. O Jornal da Manhã faz mais um intervalo e volta daqui a pouco com outras notícias. Da manhã. 6h44 em Manaus. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, passará a receber os relatórios de inteligência que são enviados a Donald Trump, derrotado na tentativa de se reeleger. A decisão foi tomada pela Casa Branca, informaram as agências Reuters e Associated Press nesta terça-feira. Também nesta terça-feira, o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, admitiu que o órgão está trabalhando para enviar relatórios ao novo governo e prometeu uma transição profissional, cooperativa e colaborativa. Em pronunciamento ontem à tarde, o presidente eleito anunciou formalmente os nomes de parte de seu gabinete de governo, que toma posse em 20 de janeiro. Juntos, esses servidores públicos vão restaurar a América globalmente e sua liderança moral e global, anunciou
Biden. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta terça-feira um plano de flexibilização do lockdown no país a partir deste sábado. Os franceses estão em confinamento quase total desde o fim de outubro, após os números do coronavírus baterem níveis alarmantes nesta segunda-feira, onda da pandemia na Europa. Macron também afirmou que o início da vacinação contra a Covid-19 na França deve começar no fim de dezembro ou, no máximo, em janeiro. A cidade de Nova York irá aplicar uma multa de pelo menos $15 mil, cerca de R$80.600, nos organizadores de uma festa de casamento que reuniu milhares de pessoas em uma sinagoga em Williamsburg, na região do Brooklyn, em 8 de novembro. Imagens e vídeo gravadas na cerimônia mostram uma verdadeira multidão de judeus assídicos cantando e dançando em um evento que durou mais de 4 horas em um ambiente fechado, sem distanciamento social ou uso de máscaras. Segundo a agência Reuters, 7.000 pessoas foram ao casamento. O cidadão que não votar neste domingo no segundo turno das eleições municipais deverá justificar a ausência no pleito em até 60 dias na Justiça Eleitoral. A apresentação de justificativa de ausência em cada turno de votação deve ser feita separadamente. O voto é obrigatório para pessoas com mais de 18 anos e menos de 70 anos. Ao menos 8 combatentes estrangeiros integrantes de milícias pró-Irã morreram em ataques aéreos israelenses na Síria, afirmou hoje o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Os ataques noturnos atingiram uma posição em um depósito de armas das forças iranianas e de seu aliado libanês, o movimento xiita Hezbollah, perto de Damasco, assim como uma posição de uma milícia pró-Irã no sul do país, segundo a ONG. As nacionalidades das vítimas não foram determinadas. O Brasil precisa chegar a 2033 com 99% de sua população atendida com água tratada e com 90% coleta e tratamento de esgotos. Essas metas fazem parte da Lei do Saneamento Básico sancionada em julho. Para serem atingidas, no entanto, 24 estados precisam ampliar seus investimentos em saneamento básico. Apenas o Distrito Federal, São Paulo e Paraná atingirão as metas. A necessidade de ampliação de investimento é maior no Amapá. No estado, o estudo estima que o investimento precisa ser ampliado em 18,43 vezes para atingir a meta de universalização até 2033, passando dos 6 milhões anuais investidos em média entre 2014 e 2018 para 141 milhões. O governo federal informou nesta terça-feira a conclusão de um acordo que prevê a doação de até 25,5 milhões de euros por um banco estatal alemão para um projeto de expansão de placas sustentáveis nas cadeias da carne, soja e madeira na Amazônia. Em nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores e Agricultura afirmaram que o montante será destinado ao programa Inovação nas cadeias produtivas da agropecuária para a conservação florestal na Amazônia Legal, lançado no final do ano passado, que engloba os 9 estados da Amazônia Legal. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. China reage à nova fala de Eduardo Bolsonaro sobre 5G e diz que ele perturba a parceria com o Brasil. A Folha de São Paulo. Covas tem melhor avaliação como prefeito desde o começo da campanha, mostra a Datafolha. O Estado de São Paulo. A operação da Polícia Federal vasculha casa e escritório de filho do governador do Mato Grosso do Sul. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Pergunte pro vírus, responde Bolsonaro. A apoiador que perguntou sobre prorrogação do auxílio. Valor econômico. Guedes dá aval e Senado vota na lei de falências, incluindo o produtor rural. Estado de Minas. Após medida do Ministério Público, Justiça determina quebra do sigilo bancário de sócios da Báquia. Jornal do Comércio no Recife. Secretaria de Educação de Pernambuco mantém suspensão das aulas em escola com casos de Covid. Fortaleza Diário do Nordeste. Será adquirir kits para gravar aulas e cogita atividades remotas em escolas estaduais em 2021. Porto Alegre, 0 hora. Fiscal do Carrefour, que aparece nos vídeos da morte de João Alberto Freitas, é presa. Os principais jornais do país e agora os jornais de Manaus que estampam hoje. O Centenário Jornal do Comércio. Confiança do empresário segue em ascensão. Em tempo. Arthur garante repasse do Fundeb a professores. A crítica. Relator quer plano de vacina em 30 dias. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral.
Apresentação: Eduardo Silva e Paulo Guerra.